Estamos ao vivo, são 21h03 da noite, hoje é o dia 12 de maio de 2023. Estamos começando a nossa live do mini curso de batalha espiritual. Nós estamos na aula 3, com a graça de Deus, amém? Vamos esperar termos 5 pessoas para começarmos a nossa live, amém? Glória a Deus, já temos 5 pessoas, o pessoal é rápido, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos os alunos desse nosso tempo de estudo bíblico, todos os visitantes que vão passando pela internet e acabam encontrando também a nossa live. O Senhor abençoe a vida de vocês nessa noite em nome de Jesus, amém? Que bom que você está aqui. Que bom que nós já estamos todos reunidos em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vencemos mais um dia, vencemos o cansaço. Estamos aqui. Amém? Eu estava na igreja, num atendimento pastoral. Cheguei correndo para a gente entrar direitinho no nosso horário. Então, acolho todos vocês, né, com todo carinho, com todo amor, em nome do Senhor Jesus. Não vamos falar nomes, porque já somos muitos. Então, em nome de Jesus, mas sejam todos acolhidos nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento. Se alguém está com dificuldade de entrar, Dani, bota aí, tá? Por favor, no grupo. A Dani está monitorando lá pelo grupo se alguém está com alguma dificuldade. Vamos falar com Deus nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos Te agradecer. Liberamos uma palavra de louvor e adoração ao Senhor, porque estamos aqui reunidos nessa terceira sexta-feira de estudos. Muito obrigado, Senhor, porque é a Tua boa mão que nos sustentou, a Tua boa mão nos trouxe até aqui. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus amado, ao decorrer, Deus amado, desse tempo de estudo, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor seja agora desfeito, Deus, em nome do Senhor Jesus, todo intento do inferno, tudo aquilo que tenta nos destabilizar, tudo aquilo que tenta, Senhor, interferir no sinal da internet, que seja agora repreendido na autoridade do nome do Senhor, toda dor, toda doença, que em nome de Jesus perca força, que os demônios sejam amarrados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós estamos aqui em Teu nome, Senhor. A Tua palavra nos dá esse poder e essa autoridade, porque no Teu nome expulsaremos os demônios, curaríamos os enfermos, Senhor Deus amado. Em Teu nome faríamos obras maiores, Pai, que o Senhor fez. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, aonde tem uma live, Senhor, um telefone, Deus amado, ligado, Senhor, nessa live, que, Deus amado, toda a força das trevas perca agora, Senhor, Deus amado, e que o Teu nome seja glorificado. Pedimos a Tua bênção, pedimos a cobertura do Teu sangue, os Teus anjos, Senhor, à nossa disposição, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Hoje nós estamos na nossa terceira aula de batalha espiritual, mini curso, irmãos. O que nós temos feito aqui é só uma palhinha do que o tema batalha espiritual ele carrega, né? A verdade é que você já deva ter estudado muitas coisas profundas sobre esse tema, assim como pela graça de Deus nós também já tivemos, mas o nosso intuito aqui, nessa noite, é alcançar, talvez aqui o intercessor mais experiente, como o não crente que deseja aprender as coisas de Deus. Por isso nós começamos, né, com assuntos bem simples, porém bem importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu espero que essa live esteja sendo um tempo de você revisar, você relembrar, você aprender coisas importantes concernente ao reino de Deus, amém? Na semana passada nós entramos no tema conhecendo o nosso inimigo. E esse tema é um tema que vai levar 3 aulas, porque nós começamos falando sobre a necessidade de conhecermos o nosso inimigo, né? E aí nós falamos da pessoa de Lúcifer, né?
da pessoa do querubim que foi expulso do céu. Falamos sobre a estratégia para lidar com as forças do mal. Falamos sobre a praticidade, a realidade, né, da realidade de Satanás. Né? Conversamos um pouco, né, sobre os nomes que a Bíblia revela quem ele é, o resultado dos pecados dele, né, o que acarretou para ele, para todo o exército. Falamos um pouquinho sobre as atividades, né, do inimigo em relação a Deus, em relação às nações, como que ele trabalha nas pessoas que não são crentes. Depois falamos um pouquinho sobre como ele trabalha na vida daqueles que são crentes. E terminamos falando um pouco sobre as enfermidades, né? Sobre as enfermidades, como o inimigo atua no meio das enfermidades também. E hoje nós estaremos trabalhando um pouquinho sobre a questão da existência dos demônios. Os demônios são os conservos de Satanás, né? Anjos que aderiram o quê? A rebelião lá no céu. E aí a gente vai ver, né, os nomes, como eles são apresentados, quais são as suas funções. Aí você me pergunta assim, mas pastor Cássio, a gente só está falando do inimigo? Sim, nesse primeiro momento, as aulas nos levam a estudar o inimigo. Como é que você vai entrar numa guerra se você não conhece o seu inimigo? Não é verdade? Lembra das guerras do Antigo Testamento? Quando uma nação ia invadir outra, o que ele fazia? Mandava o quê? Os espias. Os espias estudavam o quê? A geografia daquele lugar. Eles observavam o exército como trabalhava. Ele olhava como a situação era, as saídas, a entrada, o armamento, tudo isso nós precisamos, quando a gente joga para o mundo espiritual, nós precisamos ter noção. Senão o quê? Senão a gente fica perdido no meio do caminho. Às vezes você está sendo atacado por uma força do mal e você está pensando que é outra coisa. Por isso nós precisamos saber, né? Precisamos ter a ciência de como ele atua, como ele age, né? Até onde ele pode fazer, e é o nosso tema da noite, tá bom? Vamos aí lendo um pouquinho da nossa lição, né? Para os pessoal que adquiriu, eu já enviei para vocês. Se alguém que adquiriu a lição eu não enviei, me sinaliza no grupo depois que eu mando em nome de Jesus. Vai dizendo assim, ó: assim como a Bíblia fala da existência de Satanás, também identifica a realidade de demônios que fazem parte do exército do inimigo. Nos evangelhos lemos muitas vezes Jesus expulsando os demônios e os discípulos, né, os 70, testemunhando das vitórias sobre os demônios. Lucas 10, 17 ao 18. Jesus Cristo comentou com seus discípulos sobre o poder dos demônios. Precisamos estar atento às suas ações. Então, gente, a gente vai ver inúmeras passagens no Novo Testamento, nos evangelhos do Senhor Jesus, que nos prova a existência dos demônios, que nos prova que os demônios estão até hoje, atualmente, pelejando contra as pessoas. Estão até hoje, querido, né, a serviço das forças do mal. Para quê? Para destruir famílias, destruir vidas, destruir nações e até mesmo levar almas junto com eles para o inferno. Por isso nós precisamos estar atento à ação de Satanás. Precisamos estar atento, né? Jesus, em todo o evangelho, você vai ver a manifestação de demônios, né? Quando os 70 discípulos saem em missão, eles saem em missão e eles voltam maravilhados,
porque eles diziam que até os demônios se submetem a nós. Olha que poder, né? Aqueles homens tinham na mão, poder esse que eu e você também temos em nome de Jesus, que até os demônios precisam se submeter à nossa autoridade. Autoridade essa no nome de Jesus. Por isso nós vamos ver Jesus também falando sobre o poder dos demônios, né? Vamos abrir nossa Bíblia. Para você falar de batalha espiritual, você precisa estar com a sua Bíblia perto de você. Batalha espiritual fora da Bíblia vira filme de fantasma. Mas a batalha espiritual é provada na Bíblia. Amém? Mateus 17, versículo 14. Vai dizer assim, do 14 até o 20. Diz assim: quando chegou a multidão a um homem, aproximou-se de Jesus e ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vós suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino desde aquela hora, e o menino ficou curado. Então os discípulos, se aproximando em particular, perguntaram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporte daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Vamos ler o versículo 21 também? Mas esta casta não se expele, senão por meio da oração e do jejum. Olha, irmãos, a situação deste rapaz era uma situação que nem os discípulos conseguiram resolver. Precisou Jesus intervir, por quê? Porque eram demônios que atuavam em castas, né? Castas é o que? Um conjunto de demônios. Nós falaremos isso mais à frente. E só saía com o quê? Com poder, com oração, jejum e fé. Porque o versículo 20 vai dizer o quê? Que quem tiver fé no tamanho do grão de mostarda expulsará, né? Mandará o monte sair e ele sairá. Então, assim, os demônios, eles existem. A Bíblia está cheio de referência que eles existem, eles estão trabalhando, e alguns são até poderosos de formas que, para ser expulsas, precisa haver fé, oração e jejum. Nós vivemos em uma época em que a fé ela é minada. Por quê? Quando eu tenho a minha fé minada, eu perco a autoridade. Porque o que me dá autoridade para expulsar o demônio? A fé. Né? Quando a minha fé é uma fé firme, quando a minha fé é uma fé que move montanha, né? Aquele comando que sai da minha boca, sai da sua boca, sai com tanta fé, com tanta convicção, que o mundo espiritual obedece. Por isso que o inimigo faz de tudo para quê? Para que eu e você percamos a nossa fé. O inimigo nos dias de hoje tem feito de tudo para que possamos conseguir respostas sem fé. Ah, não, eu fiquei curado daquela enfermidade porque eu tomei o tal remédio. Ah, não, eu consegui aquela causa da justiça por causa do advogado. Ah, não, eu consegui a minha casa própria porque eu trabalhei muito. Esquece-se o quê? Que a vida do crente, né, a vida da pessoa que quer servir a Deus e ter autoridade espiritual, precisa ser uma vida de fé. O que a Bíblia vai dizer? O meu justo viverá
pela fé. Por isso, não podemos subjugar a força do inimigo, né? A força dos demônios, a atuação que eles têm, o poder que eles têm, né? A força. Não gosto de usar a palavra poder, porque quem tem todo o poder e toda a autoridade é Jesus, que venceu na cruz do Calvário. Mas a força que ele tem é muito grande, que há momentos que você tem que estar com fé. Há momentos não, você tem que estar com fé em todos os momentos. Mas há coisas que só com a oração e o jejum para perder força. Por isso, não subestime, né? A própria palavra do Senhor fala para que a gente não venha subestimar as obras das trevas. Em uma época das nossas igrejas que nós cantávamos muito aquele louvor, debaixo do meu pé, né? E todo mundo pulava, e todo mundo gritava debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Eu já até falei isso na outra live. Mas nós temos que ter cuidado. Você pode falar que o diabo está debaixo dos seus pés em nome do Senhor Jesus. Com o quê? Se a tua fé estiver em ação. Se a minha fé estiver em ação. Devemos ter essa preocupação, né? Por quê? Porque nós precisamos estar atento às suas ações. Precisamos estar atento que ele existe e está no mundo fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando contra o quê? Contra tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que move o coração de Deus. Precisamos estar atento porque não é você ser uma pessoa alucinada, né? Que vê demônios em todos os lugares. Mas é você ser perceptivo. Saber que o inimigo, né, que os seus conservos, eles trabalham em situações sorrateiras. Você já chegou num ambiente, o ambiente está pesado? Quem já aconteceu isso aí? Você chegou num ambiente e o ambiente nitidamente é um ambiente pesado. Bota aí eu, para mim saber. Você vai ver o que naquele ambiente? Atuações do inimigo. Atuações dos servos de Satanás. Eu já cheguei em vários lugares que só em chegar eu já sentia a atuação do inimigo. E aí a gente precisa estar o quê? Atento à voz de Deus. Atento à ação daqueles demônios que estão ali para poder repreender em nome de Jesus. Né? E a gente vai ver aí, gente, que todos os anjos, né, inclusive os demônios, eles foram criados por Deus. Né? Salmo 148, versículo 16 e 17, vai falar isso. Vamos abrir aí nossas Bíblias? Hoje você vai trabalhar com a Bíblia, em nome de Jesus. Salmo 148, (16 e 17). Não, irmãos, perdão. Salmo 148, do 1 ao 6, tá bom? Lúcia, corrige para mim, por favor. É Salmos 148, do 1 ao 6. Diz assim: louvai ao Senhor desde o céu, louvai o Senhor nas alturas, louvai todos os anjos, louvai todas as suas hortes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Também ele estabeleceu para todo sempre e lhe fixou um limite, que nenhum deles ultrapassará. Louvai desde a terra, vós monstros marinhos, e todos os abismos. Então, a gente vai ver que o Salmo 148, ele vai dizer que o Senhor criou todas as coisas. Então, inclusive os demônios foram criados por Jesus, né, por Deus, para ser o que? Anjos de luz.
estavam a serviço de Deus até que eles decidiram, junto com o inimigo, fazer o quê? Uma rebelião no céu. Então os demônios, eles foram criados o quê? Para sempre. Por quê? Porque eles foram criados por Deus. Eu estou lendo no outro telefone, por isso que eu estou toda hora tendo que abrir. Né? Segunda coisa, primeiro eles foram criados por Deus. Segunda coisa, eles têm nome. Eles têm nome, né? Os demônios têm nome. Nós vamos ver isso em Lucas 4, Lucas 8:30. Abre aí sua Bíblia. Lucas 8. Diz assim: E Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque somos muitos demônios que tinham entrado neles. Então, o Lucas 8:30 vai nos provar que os demônios eles têm nome, né? Eles atuam segundo as suas ordens e eles têm nome. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos inúmeras vezes, por revelação de Deus, por revelação da palavra, né? E muitas vezes por revelação do Espírito, quando nos levantarmos contra uma força do mal, declarar contra quem nós estamos levantando, né? Espírito de prostituição, né? Aquele espírito sabe que você está se levantando contra ele, por quê? Porque eles sabem o nome deles, eles não são malucos não, eles sabem o nome deles. Então, há momentos que você pode fazer uma oração coletiva, né? Senhor, repreende todo o mal. E há momentos que você vai ter que chamar pelo nome, para que naquela situação que aqueles demônios atuam e agem, eles sejam repreendidos em nome de Jesus. É como se eu falar aqui, irmãos, eu estou englobando quem? Todos vocês. Agora, se eu falar aqui, irmã Lourdes, aí a irmã Lourdes vai responder aí, sou eu. Tá entendendo? Então, por isso nós precisamos nos preocupar, né? Em algumas orações, em alguns momentos, as nossas orações precisam ser específicas, porque nós sabemos que eles têm nome. Terceira coisa aí, eles falam. Lucas 4:33. Vamos abrir nossa Bíblia. Lucas 4:33. Do 33, deixa eu só achar aqui, ao 35. Vai dizer: na sinagoga estava um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e ele gritou em alta voz: Ah, que nós temos contigo, Nazareno, vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu e disse: Cala-te e sai dele. E o demônio, depois de jogar no chão diante de todos, saiu dele sem ferir. Então eles falam, né? E quando a gente fala que os demônios falam, não é porque você precisa fazer entrevista com eles, igual certos lugares faz, né? Qual é o seu nome? Quem te mandou? Você está aqui por quê? Para quê? Não. O nosso diálogo não é com ele. Mas eles falam. E por isso nós precisamos estar atentos, sabendo também, amados irmãos e irmãs, que o diabo é o pai da mentira. Então nem tudo que ele fala deve ser levado em conta. Naquele momento, por acaso, se houver uma manifestação, nem tudo que ele fala nós devemos levar em conta. Mas nós precisamos entender que eles têm esse intelecto, né? Que eles conseguem falar, que eles conseguem se expressar através de quê? De um corpo, né? De um corpo físico, de um corpo vivo, eles conseguem se expressar. Outra coisa aí, eles têm vontade própria.
eles têm vontade. Lucas 8, do 31 e 32. Lucas 8, 31 e 32. Vai dizer assim: rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo, e havia ali postado no monte uma grande vara de porcos, e eles rogaram que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus permitiu. Então, os demônios também eles têm vontades. Por isso nós devemos tomar cuidado para que as nossas vontades não sejam influenciadas por vontades demoníacas. Já parou para pensar sobre isso? Aquele homem que ama a sua família, aquele homem que ama estar com seus filhos e com a sua esposa, mas do nada dá vontade dele sair de casa. Do nada dá vontade dele arrumar uma amante. Do nada aquela mulher está esperando, ansiosa pelo seu esposo, mas quando ele chega, a vontade dela é brigar. São vontades do demônio que influenciam aquela vida, e aquela vida está aberta a ser influenciada e acabam o quê? Cometendo o pecado. Permitindo-se o quê? Ser usado por Satanás. Por isso precisamos ter muito cuidado com as vontades deles. Por isso a oração do Senhor Jesus é: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando eu oro Pai Nosso, eu estou falando, não é as minhas vontades, Pai. Não é as vontades do demônio que eu quero fazer, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha que tremendo. Olha a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração poderosa, não mística, poderosa. Por quê? Porque fala tudo que você precisa, tudo que você necessita está dentro da oração do Pai Nosso. E o último ato aí, eles são o quê? Eles são inteligentes. Cuidado com as astutas ciladas do inimigo, gente. Os demônios, eles atuam no mundo desde que o mundo é mundo. Por isso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo sempre que nos guarde das astutas ciladas. Por quê? Porque a inteligência do inimigo é muito grande. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16, 16. Atos 16, 16. Vai dizer assim. Só achar. 16 e 17. Certo dia, quando íamos a um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, e ela dava grandes lucros ao seu senhor. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são santos servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Olha aí, quem é que iria, em sã consciência, reprovar o que aquela menina estava dizendo? Aqui vai um santo homem de Deus, e o que eles anunciam é o plano de salvação. Olha, coisa boa, mas era a boca do inimigo. O inimigo, na sua inteligência, queria o quê? Confundir Paulo. Queria o quê? Permanecer no corpo daquela menina. Então o que ele fez? Eu sou inteligente, eu vou falar que eles é homem de Deus e que eles estão pregando a salvação. Eles não estavam mentindo, mas eles estavam usando de ardileza, armadilha. Por isso que eles fazem, amados irmãos? Quando Paulo vai, Paulo volta e faz de novo. Paulo, com a autoridade de Deus, expulsa aquele demônio. O demônio sempre vai tentar, querido, com inteligência, te confundir, te enganar, fazer com que você olhe para as coisas e ache que aquilo ali às vezes é normal. Mas cuidado, o inimigo não é burro. Ou como no popular se diz, ele não vem de chifre e de rabo.
Ele vê o quê? De cordeirinho, de sapatinho de lã. Por quê? Porque ele é inteligente. E nessa inteligência, ele tem feito muitas pessoas se perderem. Eles têm feito, querido, muitas pessoas a saírem da visão de Deus para suas vidas. Por isso, nessa noite, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. O inimigo sabe também atuar e agir porque ele é inteligente. Agora vamos ver as características dele. Nós vimos aqui, querido, algumas, né, de todos os anjos, né, as características dos anjos. Agora nós precisamos ver as suas características, né, espirituais. Eles são seres espirituais, eles não deixarão de existir. Eles não deixarão de existir. Por quê? Porque eles são seres que foram feitos para sempre. O que vai acontecer é eles serem lançados no lago de fogo junto com Satanás e todas as almas que não aceitarem a Jesus como Senhor da sua vida. Por isso nós precisamos entender que por eles serem seres espirituais, eles estão sempre um passo à frente da gente. Eles estão sempre, querido, na vantagem de estar no mundo espiritual. Né? A gente vai morrer e os demônios vão permanecer aí. Assim como há 1000 anos atrás eles estavam aí, eles são espirituais. Né? A gente brinca muito chamando alguns irmãos de matador de demônio, né? Mas não existe matar demônio. Né? O último inimigo a ser vencido será a morte. E os demônios lançados no inferno. Então, eles são seres totalmente espirituais. Nós precisamos estar atentos a eles. Né? São chamados de espíritos malignos ou espíritos imundos. Então a Bíblia vai usar essas duas características: espírito maligno ou espírito imundo, que é a mesma coisa. Imundo porque vive na imundície, maligno porque são mais, atuam na maldade. O que eles fazem para quê? Para praticar o mal, para destruir vidas, pessoas. Por isso, em alguns momentos a Bíblia vai chamá-los de imundo, e em outros momentos a Bíblia vai chamar eles de quê? Malignos. Que são imundos e também são espíritos malignos. Vamos lá, continuar. Alguns são piores do que outros. Olha, isso é interessante. Não que tenha espíritos bons, né? Não é isso, né? Porque em outras religiões vão dizer que existem espíritos bons que estão aí pelo mundo perdido porque não aceitaram as suas mortes. Não é isso. Mas existem alguns espíritos que são piores do que outros. Vamos ver isso na Bíblia? Quando a gente vê na Bíblia, a nossa mente esclarece um pouco mais. Mateus 12, 45. Mateus 12, 45. Vai dizer assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Então, amados irmãos, há espíritos malignos que são piores do que outros. Né? O contexto aqui está falando sobre o quê? Sobre a pessoa que, quando deixa Jesus, né, primeiro teve um encontro com Jesus. Aquela casa é limpa, o Senhor tira tudo que não provém dele. Aquela casa fica pronta para o habitat de Deus. E aí aquele espírito imundo volta e acha lugar. O texto vai dizer que o que? Ele traz 7 espíritos, o quê?
piores do que ele. Então a gente vai ver que há classificações de demônios fracos e de demônios muito mais violentos. No mundo espiritual existe esses. Aquele espíritozinho de confusão, né? Que um fala uma coisa na família, o outro entende de outro jeito, né? A Rebecca Brown, no seu livro Ele Veio para Libertar os Cativos, ela chama de espíritos de transformador de palavras, né? Eu digo para a Daniele que ela está com o pé para cima e ela entende uma outra coisa totalmente diferente daquilo ali. Pode surgir uma briga. Espíritos transformadores de palavra, né? Mas existem espíritos malignos, querido, que são de morte. Eles vão fazer de tudo para matar aquela pessoa, de destruir. Então, assim, a gente vai ver que eles existem e eles têm a sua função. E eles não brigam um pela função do outro. A sua função, cada um faz com quê? Com vontade. Por isso precisamos sempre vigiarmos. Vigiarmos e orarmos. Para quê? Para não entrar em tentação. Porque tudo que nós estamos falando aqui, querido, sobre batalha espiritual, sobre características do demônio, né, sobre os demônios, sobre os espíritos malignos, nada disso aqui exalta eles, não. Eles estão abaixo de Deus, eles estão submissos ao nome de Jesus, eles estão submissos, querido, ao nome de Jesus, que você, ser humano imperfeito, com defeito, mas que com fé e santificação ousa. Só precisamos ter a vigilância e entendermos que existe todo tipo de espírito maligno. Que existe todo tipo de espírito contrários a Deus e que podem operar de diversas formas. Talvez o que age no lugar, né, em uma situação, seja apenas de uma confusão, de uma fofoca, né, de um disse-me-disse, e o outro que age em outro lugar seja de prostituição, algo mais sério, algo mais forte. Tudo isso, ação demoníaca para tentar parar o projeto de quê? De salvação. E aí nós precisamos... Por que nós estamos estudando aqui? Porque nós precisamos cada vez mais, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é os nossos olhos, os nossos ouvidos no mundo espiritual. É Ele que nos direciona. É Ele que vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Eu lembrei de uma experiência. Nós tivemos um certo tempo, eu não lembro, a Rose está aqui, eu acho. Eu não sei se a Rose trabalhou com o gerente lá no Açaí, o Donizete. Mas eu acho que... Ô Rose, confirma para mim se você trabalhou com o Donizete. Irmãos, o homem ruim. O homem era ruim demais. O homem prejudicava brincando as pessoas. Inúmeras pessoas foram mandadas embora. Inúmeros terceirizados eram perseguidos por ele. A Rose trabalhou com ele também. A Rose sabe o que eu estou falando, não é mentira. E a gente comentava muito sobre isso, que estávamos vivendo insuportável, estava sendo insuportável a situação. Só que um momento eu parei para pensar que não adiantava eu ficar só falando, né? Falando mal do Donizete. E eu precisava era me levantar em oração. E aí na época era o outro promotor da empresa da Balduco, também trabalhava, era cristão, irmão João. E nós nos levantamos num propósito de orar meia-noite por essa situação, repreendendo aquele demônio que atuava na vida daquele homem, aquele demônio de maldade. Aí Deus nos fez entender que era um demônio de maldade, um espírito de maldade. Ele gostava de fazer maldade até com quem não merecia. E nós começamos à meia-noite a orar, repreendendo. Irmãos, Deus fez um mover
arrancou aquele homem de lá, levou ele até para outro estado. E hoje nós temos alguém que verdadeiramente é um gerente de loja. E verdadeiramente o leão virou gatinho, como nós tivemos um tema na live do Socorro de Deus no ano passado. Por quê? Porque eu entendi, pelo Espírito de Deus. Porque é só o Espírito de Deus que nos faz entender essas coisas. Sabe por quê? Porque qual é a nossa sensação? Ficar com raiva. Aí a gente fica com raiva e dá lugar para quê? Para o espírito de murmuração. Para o espírito de tribulação. Tá entendendo? Aí a gente acaba dando mais lugar para o diabo e ele ganha mais força naquele campo. Por isso nós precisamos o quê? Do Espírito Santo para quê? Para convencer os nossos corações a entender no intelecto, o que está acontecendo e qual é a força da maldade que está atuando ali. E vencemos aonde? Na oração. Aquilo que você não vencer na oração, amado, você não vai vencer mais em lugar nenhum. De forma nenhuma. Porque o que não dá para vencer no braço, pode ter certeza que tu vence na oração. Quer neutralizar o inimigo? Começa a orar. Quer neutralizar o inimigo? Começa a pelejar contra ele. Declara o nome dele mesmo. Fala, eu já te vi, diabo. Eu já te vi. E eu te repreendo em nome de Jesus. Quando isso acontecer, querido, a metade da guerra já está ganha. Sabe por quê? Porque a metade da guerra é você entender o que é aquele contexto. Depois a outra metade é só você obedecer. Entender a força da maldade que está atuando e pedir ao Espírito de Deus para te conduzir naquela guerra. Por isso, nós entendemos que existe todo tipo de demônios, dos mais fracos aos mais fortes, ou aos mais poderosos, seja da forma que você quiser usar. O 5 aí, obedecendo ao seu chefe supremo e com força organizadora, promove ensino e levanta mestres com falsas mentiras, transmitindo a filosofia satânica aos indivíduos, levando ao andar segundo a própria vontade, inclinados aos desejos carnais, sensuais, ao orgulho, ao materialismo e outros indesejáveis. Agem da mesma forma nos governos mundiais, procurando influenciá-los em suas filosofias, programas de ações. Então, gente, a gente precisa entendermos que o quê? Que o inimigo ele é organizado. Se o inimigo é organizado, o mundo espiritual maligno é organizado, nós precisamos ser organizados também. Precisamos saber como orarmos, Tem gente que ora, Senhor, orando por uma outra pessoa, Senhor, repreende a potestade que está atuando aqui na vida dela. Irmãos, potestade não atua em pessoas físicas. O que atua em pessoas físicas são espíritos malignos, espíritos imundos. Potestades atuam em bairros, em municípios, principados em estados, em nações. Há toda uma organização, O mundo espiritual ele é dividido. O inimigo ele atua em cada área com os seus conservos de o quê? De uma maneira que eles possam entender, que eles possam conseguir fazer com isso. Então você precisa orar também com sabedoria. Você precisa pedir ao Senhor a sabedoria para você entender que se eles estão organizados de alguma forma, você também precisa ter suas orações organizadas para que no mundo espiritual elas sejam atendidas. Talvez você fale assim, pastor, mas isso é tão difícil. Não é não, irmãos. Quando você cria intimidade com Deus, quando você procura o conhecimento da palavra, o conhecimento de buscar
outras pessoas, né, que domine o assunto, você cada vez vai aprender o quê? Mais. Quer ver uma coisa que o diabo age? O demônio age também? Eu já sei de tudo. Ah, disso aí eu já sabia. Espírito de soberba. Ele deseja fazer com que você ache que você sabe de tudo. Você já é experiente. E aí você se priva de aprender mais. Você se priva de ir em busca do conhecimento. Ir em busca de Deus. Descobrir Deus. Por quê? Porque você acha que você já sabe. O mínimo que você sabe que eu sei, precisamos saber muito mais. Eu estou dando aqui esse mini curso em 6 sexta-feira, e estou matriculado no curso de batalha espiritual que a reverenda Marisol vai dar online. Já está até esgotada as vagas. Por quê? Porque eu preciso aprender mais, irmãos. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Por isso, eles agem em governos, em municípios, em estados, em bairros, em casas, em ruas. E nós precisamos termos essa noção. Já reparou? Você, quando sai de um bairro para o outro, você sente a diferença daquele bairro. Quando você está no Parque São José, eu vou falar da minha realidade. É um clima. É uma potestade que age lá. Quando você chega no Suécia, volto a repetir, eu estou dizendo da minha realidade. É outro clima. E ali é o quê? É outra potestade que atua. E assim, querido, em todos os territórios. Por isso precisamos pedir a sabedoria. A sabedoria que vem dos altos céus. Como a Lúcia colocou aqui, cuidado com a soberba. Precisamos pedir sabedoria para não cairmos em soberba. Amém? Vamos dar continuidade aí, porque nós estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. Os demônios também, em acatamento de ordens superiores, procuram de todas as formas rebelar-se ao programa de salvação do Senhor nosso Deus, né? Gente, o maior intuito do inimigo, de todos os demônios, dos mais fracos aos mais fortes, o intuito do inimigo sempre vai ser se opor ao plano de salvação do nosso Deus. Ele sempre vai tentar impedir alguém ser salvo, da sua família ser salva, dos seus vizinhos ser salvo. Né? Um dia desse, eu estava conversando com o irmão Kleber Soares. O irmão Kleber está aqui, não está? Dá glória aí, Kleber, se você estiver por aí. Eu tive a impressão de ver o Kleber aqui. Nós estávamos conversando sobre uma estratégia do inimigo, que uma pessoa que entrou para a igreja, né, e está no processo de libertação, né, só que a pessoa é viciada no jogo do bicho. Na semana que a pessoa entrou para a igreja, né, a pessoa ganhou a semana inteira no jogo do bicho. Irmãos, não ganhou uma vez ou duas, ganhou a semana inteira. Sabe o que é isso? Astuta do inimigo. Cilada do adversário. Para quê? Para que a salvação daquela pessoa se torne o quê? Comprometida. Por quê? Porque aquela pessoa estava decidida a seguir a Jesus. Né? E até o irmão Kleber falou isso comigo. Né? Dessa cilada do inimigo. Por isso, nós podemos entender que sempre e em todo momento o adversário vai tentar contra nossas vidas e contra a nossa salvação. A maior coisa que o inimigo, querido, está preocupado é de você não ser salvo, da sua família não ser salva,
dos seus vizinhos, dos seus parentes, das pessoas em geral não serem salvas. Por isso precisamos vigiarmos com isso. Ele sempre se opõe à nossa salvação. Por isso que Apocalipse vai dizer assim, ó, guardas o que tu tem, para que ninguém tire a tua coroa. Porque o inimigo sempre vai querer tomar a sua coroa. Continuando aí. Olha que interessante, amados. Acusando Deus diante dos homens, né? Acusando Deus diante dos homens. Quantas vezes a gente escuta assim, olha, mas se Deus existe, né? Por que esses atentados nas escolas? Mas se Deus existe, né? Por que tantas pessoas passando fome? Pode ter certeza, são pensamentos influenciados por Satanás e os seus demônios. Querem sempre o quê? Colocar o homem contra Deus. Querem colocar o homem distante de Deus. Então eles influenciam esses pensamentos. Por quê? Porque Deus permitiu morrer naquele acidente de avião. Porque Deus permitiu fulano, ciclano. Nós precisamos o quê? Repreender esses pensamentos. Deus, ele é soberano. Deus sabe de todas as coisas. Mas o ser humano tem sua livre agência. O ser humano tem sua livre escolha. E muitos dos frutos da escolha humana tem também as consequências. Não é Deus, né? A gente tem passado por um tempo de luto, né? E aí quando eu falo a gente, porque quando você é pastor, eu estava conversando isso hoje de manhã, até com uma outra amiga pastora. Quando a gente está lá na faculdade, ser pastor para a gente é um conto de fada. Quando a gente se torna pastor, irmãos e irmãs, é um conto de luto, de tristeza. Não porque a gente não ame o ministério, mas porque a gente sofre as dores dos irmãos. A gente padece junto. A gente quer fazer as coisas que talvez às vezes não está na nossa ação. E aí por que eu estou falando isso? Porque eu vivo com a Rose, né? A Rose está aqui na live, o luto da Maju. A Maju era uma criança linda, maravilhosa, de 3 ou 4 anos, agora eu não me lembro, né? E por um erro médico, né? Talvez por um erro, né? Uma demora médica, um procedimento errado, a vidinha da Maju foi tirada. E aí foi Deus? Foi Deus que tirou? Não. Consequências, 2 anos, né, Rose? 2 anos, 2 aninhos. Consequências dos erros humanos. Então a gente não pode nunca permitir, irmãos e irmãs, que o diabo tenha o poder de nos colocar contra Deus. Todas as vezes que vier um pensamento tentando te colocar contra Deus, pode ter certeza, grava isso que eu estou te falando. Pode ter certeza que não é um pensamento seu. É um pensamento satânico, maligno e ruim. Quando tentar vir na tua cabeça, mas por que Deus? Você fala, em nome de Jesus, está repreendido esse pensamento. Diabo, tu não vai me colocar contra Deus. Minha vida é de Deus. E tudo que aconteceu até hoje, mesmo pelas consequências do mundo, Deus está no controle. Repreende. Não aceita. Porque é um dos intuitos do diabo, nos colocar contra Deus. E sabe qual é o segundo intuito dos demônios? Né? Colocar Deus contra nós. Tá brincando? Vamos lá em Apocalipse 12:10, então? A gente estamos encerrando já. Apocalipse 12,
versículo 10. Apocalipse 12, vai dizer assim: então ouvi uma forte voz que proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha, irmãos, o inimigo, os demônios, eles nos acusam diante de Deus dia e noite. Dia e noite o inimigo atua contra a nossa vida, nos acusando diante do trono de Deus. Olá, fulano está fazendo isso. Olá, Beltrano está pecando. Ele tenta botar nós contra Deus e ele tenta colocar Deus contra nós, nos acusando diante do trono da graça. Por isso nós devemos, querido, quando errarmos, quando pecarmos, precisamos verdadeiramente irmos ao trono da graça, confessar os nossos pecados. Eu ouvi uma frase uma certa vez, que quando pecarmos, nós temos acesso à porta dos fundos do trono da graça. Porque quem é de casa, geralmente, entra pelas portas da cozinha, não é verdade? Aqui em casa, a gente até brinca que a gente só abre a porta da frente quando a minha mãe vem aqui, né? A única vez que a gente abre a porta de frente de casa é quando a minha mãe vem aqui. Por quê? Porque a gente só entra pela porta dos fundos. Então, por quê? Porque nós somos de casa. Então, quando a gente entra, no trono da graça, quando o inimigo vem pela porta da frente para nos acusar, nós já devemos entrar pela porta dos fundos, reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante de Deus, para quando Jesus abrir a porta da frente para ouvir a reclamação do diabo, ele falar: eu já sei, e o meu filho já está perdoado. Olha que maravilha, irmãos. Você tem acesso às portas do fundo do trono da graça. Confesse seus pecados, Para quê? Para que você não seja colocado contra Deus e nem Deus colocado contra você. Vamos lá terminar. Rejeitando a graça de Deus, foram incapazes de receber o arrependimento e a salvação, e querem impedir os homens também de recebê-las em seu coração. Então, amados, para eles não há salvação, não há arrependimento. Eles são incapazes de se arrepender. Por isso que eles tentam fazer a todo momento o ser humano errar, pecar, cair em desgraça. Porque para eles não tem mais salvação. E eles querem que eu e você vá pelo mesmo caminho. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus é aquele que restaura a nossa vida e aquele que deseja que eu e você, a todo momento, entremos pelo trono da graça do Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, não deixa nenhum pensamento te colocar contra Deus. E não deixa nenhum pecado sequer, colocar Deus contra você. Porque a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Por isso eu confesso o meu pecado, eu não tenho mais nada que me separe de Deus. Os demônios sempre vão tentar nos separar de Deus. O demônio não está preocupado que você vá à igreja. Ele está preocupado em você ter um relacionamento com Jesus. Por isso que nessa noite nós possamos meditar nessa lição
e sabermos com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos pelejando. Porque aos seus anjos o Senhor nos dará ordem ao nosso respeito. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa aula. Foi uma aula menor um pouquinho. É a menor que nós tivemos. Mas usamos o mesmo tempo que a gente sempre usa. Na semana que vem, a gente continua. Na semana que vem não. Daqui a 15 dias. Nós vamos continuar nesse tema, o Exército das Trevas. A gente vai falar um pouco de principados, potestades, forças espirituais do mal e os dominadores dessa terra. Tá bom? Aí na outra aula a gente vai falar sobre possessão ou endemoniamento. Vamos falar também sobre possessão segundo a psicologia, que eu vou estar acrescentando. E na última aula a gente vai estar falando, na penúltima aula, falando sobre expulsão de demônio e depois sobre o exército de Deus. É um tempo, querido, de aprendizado. É um tempo que Deus está nos estruturando. Que Deus está o quê? Nos preparando. Por isso, não perca a aula. Se você não pode assistir na hora, assista depois. Eu sempre deixo gravado lá, no grupo. Eu quero ser um facilitador para a sua vida. Eu quero que você pense assim, o pastor Cássio é um mestre. Ensino. Ele gosta de ensinar. Essa é a referência que eu quero que você tenha de mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nessa noite, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de estudo, de revisão, de aprendizado. O que para alguns é revisão, para outros é aprendizado. O que para outros é aprendizado, para outros é revisão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo em que podemos meditar em Tua palavra. E Deus amado, reconhecendo que os demônios, os espíritos imundos atuam, nós pedimos a Tua sabedoria para lidar com eles. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando ao nosso favor. Que em nome do Senhor Jesus, Pai amado, todos os demônios, espíritos malignos, demônios, Senhor Deus amado, que atuam, Senhor, nas esferas espirituais, através das enfermidades, através das brigas, através, Senhor Deus amado, das confusões, sejam agora repreendidos dessa casa. Em nome do Senhor Jesus, espírito que age através da depressão, da ansiedade, espírito maligno que atua através da síndrome do pânico, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Que a paz que excede a todo entendimento humano seja sobre cada casa aqui, Senhor. Que Deus amado haja, Senhor Deus amado, anjos, Pai amado, liberado para guardar cada casa representada. Abençoa o Senhor a minha casa. Peça ao Senhor que repreenda todo nível de retaliação. Que o sangue do Cordeiro, que a unção de Deus possa ser sobre a minha casa, sobre a minha esposa. E que nós possamos estar, Deus, amparado pelo Teu Espírito. Nos despede debaixo da Tua bênção, nos dando uma noite de descanso, uma noite de paz. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a cobertura do Teu sangue. E nós tomamos posse do Salmo 91, quando vai dizer que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que o Senhor é o Deus que nos livra do terror noturno e da seta que voa ao meio-dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse da Tua palavra quando diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos abençoa com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém? Você recebe a sua vitória em nome de Jesus. Eu não estou lembrando se eu estou dando bênção nessa live. Eu estou dando bênção, Daniele? Não? Não, se eu não estou dando bênção, não estou dando bênção, amém? Então Deus abençoe você, uma noite de paz,
um ótimo final de semana. Todas as mamães, um feliz Dia das Mães. Vocês são maravilhosas. Recebam a minha gratidão por todas as mães aqui representadas. No domingo, pela manhã, estarei diante do altar da Divina Providência, fazendo uma oração especial por você, e que Jesus te abençoe, mãe. Mãe é eterno. E você que não tem mais a sua mãezinha, agradeça a Deus por ela. Senhor, muito obrigado por quem foi a minha mãe, porque o Senhor me deu referência e me deu estrutura. Não fique triste, agradeça pela sua mãe que um dia você teve, tá bom? Jesus abençoe a todos, uma noite de paz. Querendo o Senhor e nos permitindo, nós voltamos na segunda-feira com Manhã com o Evangelho, às 5h10 da manhã. Graça e paz.